Oi gente, hoje eu vou falar sobre uma leitura do escritor japonês Haruki Murakami que eu fiz no mês passado e que me despertou ainda mais curiosidade para ler outras obras do autor. Estou falando de esse volume aqui que contém as duas primeiras novelas escritas pelo autor, Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Primeiro eu preciso contar para vocês o que foi que me levou a ler esse livro, tá? Quem me indicou ele, na verdade eu vi a indicação na página do escritor Miguel Sanches Neto, que eu sigo no Facebook. O Miguel Sanches Neto é um escritor paranaense que escreveu A Máquina de Madeira. Eu fiz resenha há alguns meses aqui no canal e tinha lá a indicação dele. Quando eu vi os títulos desse livro, Ouça a Canção do Vento, Pinball 1973, e na hora me remeteu a uma lembrança muito vívida da minha vida, e aí eu fiquei com muita curiosidade de ler. Para quem não sabe ou nunca ouviu falar do nome Pinball, ele se refere a um jogo de fliperama, onde o jogador tem que manusear aí palhetas para evitar com que a bola caia numa abertura na parte inferior do jogo. E nesse meio tempo, se a bola bater em alguns elementos, ele vai pontuando. Esse jogo, na verdade, tem registros aí desde o século XV, mas o nome Pinball ele foi registrado pela primeira vez em 1869. E foi aí uma febre nos anos 80, nos fliperamas. Hoje a gente vê ainda em alguns desses parques de diversão, jogos, lugares de jogos, nos shoppings, né? Aqui em Curitiba pelo menos tem alguns. Mas eu particularmente não jogava muito fliperama. Para mim isso representou muito na década de 90, quando surgiu então o pinball para o computador, para o Windows. E eu lembro assim de ficar tardes e horas jogando, e eu era muito viciada nesse jogo no computador. E aí, claro que quando eu vi que mencionava o pinball aqui, eu fiquei muito interessada, até por ser de Murakami. Eu já tinha feito uma leitura de Murakami no ano passado, só que era um livro de contos chamado Homens Sem Mulheres, e não que eu não tenha gostado, mas não foi assim tudo aquilo que me desse vontade de ler tudo dele. Talvez por serem contos, eu não tenho tanto hábito de ler contos, né? Mas foi o contrário que aconteceu com esse aqui, gente. Esse livro vale muito a pena. Eu vou falar para vocês o porquê. Primeiro, para quem é fã de Murakami, obviamente é uma leitura obrigatória, né? Para quem não é fã, é muito legal porque você vai conhecer os primeiros escritos do autor. E uma das coisas que eu achei que mais vale a pena a leitura é porque o prólogo desse livro ele foi escrito pelo próprio autor. E ele vai contar muito pra gente sobre esse início da carreira dele como escritor. Inclusive ele chama essas duas histórias e mais algumas de romances de mesa de cozinha, porque ele escrevia na época que ele era estudante e era dono de um bar de jazz. Então ele, no final da noite, quando todo mundo ia embora, ele fechava o bar, ele sentava na mesa lá no interior do bar e escrevia as suas histórias. Então, além disso, ele também conta pra gente como ele se inspirava. Um detalhe bem importante que ele fala é que no começo ele achava que ele escrevia muito enrolado, ele sempre achava que ele detalhava demais as coisas. E olha qual foi a estratégia do autor. Ele passou a escrever em inglês, porque como o inglês era uma segunda língua dele, ele não era tão fluente, ele não tinha um vocabulário assim tão grande como a língua materna dele, que era o japonês. E aí ele passou a escrever em inglês porque as coisas ficavam mais objetivas. Então até existem muitos leitores e pessoas que analisam as obras dele que falam que as obras dele parecem muito com traduções para o japonês, porque foi assim a maneira que ele descobriu de poder se fazer um pouco mais objetivo. Então, gente, claro que a gente não vai encontrar aqui uma escrita extremamente polida,
uma escrita com tramas complexos, porque isso não vai acontecer. Obviamente era o início da carreira dele. Então a primeira história, Ouça a Canção do Vento, ela vai tratar de um jovem estudante de biologia que volta para sua cidade natal para passar as férias, e aí ele vai conviver nesse tempo de férias com o seu amigo apelidado de Rato e com o Jota, que é o dono do bar. E nessas conversas todas aí, ele tenta resgatar um amor que não é correspondido, eles trazem lembranças do passado dessa cidade. Ele é um romance assim, bem lightzinho. As histórias não chegam a ser interligadas, mas na segunda, que é o Pinball 1973, e claro, foi a que eu mais gostei, a gente já não tem mais esse estudante, a gente continua tendo o Rato, que era um amigo dele e que continua nessa cidade, inclusive cheio de questionamentos e reflexões sobre a vida dele, tão pacata e nunca fora dali, sempre do mesmo jeito. Em meio a essas reflexões, a gente intercala aí entre o narrador. Aliás, falando em narrador, o primeiro ele é narrado em primeira pessoa, então quem vai contar a história é aquele estudante de biologia, já que no segundo o narrador é onisciente, ele não aparece, mas a gente vai intercalar aí entre o narrador, entre o Rato e também um novo personagem, que é um tradutor que está loucamente procurando uma certa máquina de pinball. Mas não é uma máquina qualquer, ele precisa encontrar uma máquina de pinball que tem o modelo tal, fabricado no ano tal. E aí, nesse meio tempo todo, a gente vê muita coisa do cotidiano, gente. O livro, na verdade, a escrita do Murakami, principalmente nessas histórias, ela vai abordar muito isso. O cotidiano, as reflexões das pessoas. Me lembrou um pouco também a Festa da Insignificância, do Milan Kundera, que eu li há pouco tempo. Então, embora as histórias não tenham aquelas tramas complexas, elas vão ter muito, assim, esse olhar para o cotidiano. As reflexões dos personagens sobre as finitudes da vida. Eu achei assim uma linguagem muito poética a maneira como ele escreveu. E aí, se você lê em sequência, até dá uma impressão de continuação, porque dá a parecer que aquele estudante voltou para a terra dele, para as aulas, e o Rato ficou lá na mesma vidinha de sempre. E aí entra esse personagem novo para movimentar um pouco a história, tá? São histórias curtas, né? O livro não é longo também, o livro inteiro tem cerca de 260 páginas, divididas em duas histórias, então a gente vai ter aí duas histórias curtas. Inclusive, se não me engano, o Murakami escreveu mais duas histórias. Eu não sei se tem tradução no Brasil, porque essas aqui é a primeira tradução feita no Brasil. Eu não sei se as outras duas têm, mas eu sei que eu vi numa reportagem que ele denomina essas 4 histórias como a quadrilogia do Rato, porque o Rato, o personagem dele, está presente em todas as histórias. Então eu acho que, como eu disse, embora não seja, né, uma escrita Brastemp, porque obviamente o autor estava começando, eu ainda quero ler o 1Q84, né, que é o mais famoso dele. Inclusive, me parece que o autor não queria publicar, a edição dessas histórias no Japão estavam esgotadas, e aí com aquele boom do livro famosão dele ali, o pessoal começou a procurar, e aí agora tem vindo até para outros países, né? Mas apesar de não ser então assim, né, a trama, a história, tudo aquilo, eu acho que é um livro que vale muito a pena. Além dessa edição linda, gente, linda mesmo, da Alfaguara, a edição tem capa dura, tem corte colorido, é bonita pra caramba essa combinação de cores, eu achei show de bola. Além disso, tem esse prefácio do autor, escrito pelo próprio autor, que é muito legal. Fora isso, o autor faz aqui nessas duas histórias várias referências musicais e literárias, e claro, uma oportunidade aí para quem não conhece o autor também conhecer por histórias assim simples, mas bem legais, bem reflexivas e bem divertidas até. Essa aqui, gente, fenomenal. Gostei muito, não só por me remeter aí a uma lembrança minha, mas achei, ele coloca ali também, acaba colocando na segunda história um pouquinho de realismo fantástico, então achei que ficou bem legal. Tá
aí, gente, fica a dica então desse livro do Murakami. Eu tô para ler já outros livros dele, tem acho que uns 3 na minha lista. E esse autor japonês, né, tão renomado aí na literatura contemporânea, tem feito cada vez mais sucesso e destacado nos livros. Conheço poucas pessoas que não gostaram da escrita dele, a maioria das pessoas com quem eu conversei gostou muito. E fica então, para quem não leu ainda, a dica de ler Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém já leu e teve impressões diferentes, comenta aí pra gente trocar ideias. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!